Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando aí, esse é o primeiro do ano, né? O pessoal que está assistindo aqui, acompanhando com a gente ao vivo, o pessoal que está no YouTube também. Ficamos aí quase um mês certinho, de boa, né? De férias, né? Só que não. Mas aqui estivemos ausentes, sim. E retornamos hoje para falar, e como tradicionalmente já fizemos isso ano passado também. A Josi, a nossa convidada, já esteve com a gente, está nos acompanhando, já participou várias vezes aqui, trazendo muita informação para a gente. E hoje, para começar o ano, o Janeiro Branco, promoção da saúde mental. Josi, eu vou deixar que você se apresente, mas a Josi, ela tem muita coisa, assim, ela é enfermeira, professora, né, em graduação, líder lá de Voluntárias da Saúde, palestrante, autora de livros Saúde Mental e Ciências da Saúde. Josileide Bezerra, obrigado mais uma vez por estar com a gente, já veio, né, como eu disse, várias vezes participou aqui com a gente do nosso webinar e hoje, para começar, para startar o ano, falar de um assunto tão importante, Janeiro Branco, a promoção da saúde mental. Bom dia, Josi. Obrigado mais uma vez. Bom dia, o som tá bom, tá bacana, tá dando para ouvir, então tá ótimo. Perfeito. Bom dia a todos, muito obrigado, Lucas, em nome da Azevedo, estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando desses saberes sobre a questão da saúde mental na saúde, que é um tema muito importante, né, que está aí bombando dentro das unidades de saúde, nessa questão por conta da NR1, né, e esse mês, né, inicialmente aí, nesse ano de 2026, então cada mês a gente tem um laço, né, de cor que fala sobre uma campanha. E a campanha desse mês é o Janeiro Branco, que fala sobre a questão da saúde mental. Bom, como o Lucas bem apresentou, meu nome é Josileide Bezerra, sou enfermeira, também sou técnica de enfermagem, já fui conselheira do Corém São Paulo, aqui eu sou de São Paulo, né? Colaboradora também do Conselho Federal de Enfermagem na questão de saúde mental. Durante a pandemia, eu estive aí à frente com atendimento em saúde mental no programa Enfermagem Solidária. Então, essa questão da saúde mental já vem me acompanhando há um bom tempo. Eu tenho um livro também publicado em saúde mental que fala sobre a ideação suicida e o suicídio dos profissionais da área da saúde. A gente trata isso com bastante firmeza para que as instituições ela tenha esse suporte, né, na questão da saúde mental dos seus colaboradores. E o Janeiro Branco vem falando sobre isso, sobre essa temática. E em alguns desses meus livros que eu tenho participação também como coautora, a gente fala sobre essa questão da saúde mental dos profissionais. Então, é importante enfatizar essa importância da roda de conversa, do que a gente vai desmembrar hoje, sobre essas questões, e eu peço a ajuda de vocês, espero que vocês participem no chat, se tiver alguma história para compartilhar, coloca aí no chat que a gente vai ler aqui para a gente ter conhecimento sobre isso e trocar essas informações importantes. Desde já agradeço a participação de todos vocês. É, o meu arroba é Josi Bezerra, né, nas redes sociais. Vocês podem também me adicionar. E aí a gente também pode aí se seguir, conversar também fora da live, após, né? Alguma instituição que queira alguma orientação referente a essa questão que pode levar para a sua instituição, estarei super à disposição, tá bom? Muito Então, bom. Ô, vamos, Josi, só te interrompendo, desculpa. claro. O Silas, tá funcionando o áudio sim. Depois você dá uma olhadinha. Do lado esquerdo aí da configuração do Zoom, ele tem uma opção, tem um microfonezinho. Se você clicar para cima, ele vai ter a opção de selecionar o volume aí, por onde você vai escutar, tá? O áudio. É isso, mas tá tudo ok com o áudio, sim. Qualquer coisa me chame aqui. Vamos lá, Josi. Desculpa. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o Janeiro Branco hoje. O Janeiro Branco, ele fala sobre a promoção da saúde mental. Então, quando a gente fala sobre essa
promoção, a gente fala de um bem-estar de todos, desde a diretoria, desde quem está lá na alta gestão, para quem está na supervisão, coordenação, e quem está na assistência lidando com o público, porque muitas das vezes a gente tem visto, né, no dia a dia, que os profissionais estão adoecendo, estão fazendo uso de psicotrópicos, de ansiolíticos, devido à sobrecarga e o burnout da questão laboral dentro das unidades de saúde. E o Janeiro Branco vem falando sobre essa promoção. Consegui mudar? Deixa eu ver se eu Vamos ver. consigo aqui. Acho que tem que apertar para o lado, vamos ver se vai Habilitei? passar. Não passou, Não Josi. foi, né? Agora foi. Isso, agora foi. O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha muito recente aqui no Brasil, né? Ela iniciou em 2014, devido aí ao alto índice da importância da doença de saúde mental dos profissionais e também de muitas denúncias que chegaram ao Ministério Público do Trabalho referente à questão da síndrome de burnout e também sobre a questão de assédio moral que os profissionais estão enfrentando dentro do exercício laboral. É uma campanha nacional criada em 2014, que foi em busca de conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. É o mês de Janeiro Branco da conscientização e dedicado a promover a questão da saúde mental, combatendo o estigma e incentivando a ajuda desses profissionais dentro da instituição e fora da instituição. Quando a gente fala sobre essa conscientização, é trazer mesmo a importância de ter dentro da instituição programas que façam com que essa prevenção exista, porque esses profissionais estão adoecendo dentro das instituições. Então, eles precisam ter esse suporte vindo da instituição para que eles possam ter esse apoio também na questão da saúde mental. Quando a gente fala da importância da saúde mental, a gente fala sobre o bem-estar geral, a qualidade de vida e a produtividade desses colaboradores, né? O bem-estar geral, ele fala sobre a questão do estar físico, social e emocional. Quem é o seu colaborador? Você conhece o seu colaborador, a história do seu colaborador, né? Ou ele só vai lá, ele é só mais um número, ele bate o cartão para entrar, bate o cartão para sair, você não tem um contexto de quem é esse colaborador. A instituição ela precisa conhecer quem são os seus colaboradores e suas necessidades na individualidade. Por quê? Porque isso também é uma asseguridade para a própria instituição de saber qual é a necessidade e o fundamento da vida desse profissional. Quando a gente fala da qualidade de vida, a gente fala também de buscar um ambiente satisfatório, um ambiente acolhedor, um ambiente onde esse profissional, se ele tiver algum dissabor, ele tenha quem procurar e ele tenha uma devolutiva sobre a questão a qual ele está levando para aquela instituição ou para aquela liderança que tem ali imediata naquele momento. Quando a gente também fala sobre a questão da produtividade, quando eu tenho um ambiente seguro dentro da minha instituição, eu consigo também desempenhar essa produtividade profissional, com atendimento, porque a nossa resposta final é o paciente, é o cliente, não é verdade? Então, se eu tenho uma equipe que é coesa, que é uma equipe que é unida, uma equipe que, na verdade, ela entrega, além do produto, né, que é assistencial, ela entrega também o acolhimento para a sociedade. Tudo isso é um impacto que eu tenho dentro da minha instituição e eu, né, no caso, a gente, falando aqui de forma geral, como gerência, né, na área da saúde, temos que ter essa visão. Então, o essencial para que essa produtividade aconteça é essas relações interpessoais e a vida social que a gente comunga ali. E aí, quando a gente fala dessa questão da vida social, a gente pode fazer um contraponto na seguinte fase, né? Muitas das vezes, no ambiente de trabalho, dentro das instituições, sempre tem aqueles cafés coletivos, né? Sempre tem o aniversariante do mês, sempre tem uma comemoração do mês, ou da instituição, o aniversário da instituição, ou da unidade de saúde, e ali, aquele ambiente vira um ambiente de confraternização, né? De vida pessoal, de você ali comungar o dia a dia, a importância da vida pessoal da pessoa. Então, é trazer esse bem-estar para esse ambiente do trabalho. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente não pode desmembrar a sua vida
fora do ambiente de trabalho e dentro dela. Porque não tem como você ser uma pessoa no seu ambiente de trabalho e fora você ser outra pessoa, né? O seu problema que tem lá na sua casa, quando você entra na instituição, ele também entra com você. Não existe isso de deixar o seu problema lá fora e trazer somente a questão que você precisa ali fazer dentro da instituição. Não, muitas das vezes a gente precisa acolher. E aí a gente fala sobre a questão também, nesse contraponto da questão da saúde mental, da violência. E muitas das vezes o quantitativo hoje na enfermagem, na área da saúde, é feminino. E essa mulher, muitas das vezes, ela sofre violência dentro de casa, ela tem o abuso psicológico, e aí ela vem para o ambiente de trabalho, ela vem tranquila, ela vem feliz? Não vem. E qual que é o suporte que essa instituição dá para esse funcionário? Né? Então, não tem como a gente desmembrar essa questão do social, da vida social, porta fora da instituição e outra vida quando a pessoa entra dentro da instituição. O ser humano é um só. Então, a gente precisa também ter esse olhar empático. A gente fala tanto de empatia, né, nas redes sociais. O Josi, acabou ficando mudo aí. Só eu. Voltou? Isso. Voltou. Tá. E muitas das vezes a gente não consegue desmembrar essa situação. Então, precisa ter esse acolhimento. Por que eu falo sobre isso? Quando a gente, muitas das vezes, eu creio que aqui em sala deve ter muitos gestores, muitos coordenadores, gerentes de enfermagem, quando chega uma notificação referente a algum colaborador, que seja um auxiliar, um técnico, um enfermeiro da assistência, ou seja ele em qual hierarquia ele esteja, que ele possa ter sofrido uma violência no deslocamento de casa para o trabalho, ou que sofreu uma violência dentro de casa com o seu cônjuge, a instituição, se ela tem ciência, ela precisa dar esse suporte. Né? Então, essa questão, quando a gente fala da saúde mental, é esse cuidar, é o cuidar por inteiro, o íntegro, né? A necessidade geral desse indivíduo. Então, é esse acolhimento. Se eu tenho ciência que um funcionário meu está sofrendo violência, está sendo perseguido, está com alguma ameaça, eu preciso sim fazer esse acolhimento. Se necessário, eu preciso abrir sim um boletim de ocorrência, eu preciso sim dar encaminhamento. Se ele não quiser, mediante a gravidade, muitas das vezes ele está sendo ali persuadido por alguém ou manipulado por alguma situação, eu também preciso ao menos notificar na instituição, na comissão de ética, no RH, para que haja ali provas de que a instituição tentou ajudar mediante a situação que aquele colaborador estava vivendo. E aí fica a critério dele dar seguimento ou não. Tá bom? Mas precisa ter esse suporte de acolhimento. Ah, mas aqui não é uma ONG, não é uma associação, aqui é o ambiente de trabalho. Hoje, na forma de lei, quando a gente fala sobre isso, a instituição que não faz isso, ciente do que está acontecendo, ela pode sim também ser notificada referente a essa situação, tá? Isso é só para ponto de esclarecimento. Consegui mudar? Não. Não, ainda não. Pessoal, fiquem à Agora vontade enquanto foi. a Josi muda. Foi, Josi. E aí, fiquem à vontade para perguntas, colaborem com a gente aqui também. Eu tenho algumas perguntas, eu vou deixar um pouquinho para daqui a pouco, já pronta aqui, um gatilho para você, Josi. Tá ótimo. Então, como que a gente faz essas questões dos sintomas comuns de problemas de saúde mental? Tem a questão da ansiedade, que é uma preocupação excessiva, que é o nervosismo, a dificuldade de concentração. E hoje, quem não é ansioso nesse país, né? No mundo, na verdade, né? Quando a gente fala da ansiedade, a ansiedade ela está disparada aí como um sinal importante, um alerta importante na questão da saúde mental. Tá? A depressão também, que ela vem, inicia com uma tristeza profunda, perda de interesse, fadiga, pensamentos negativos. A ideação suicida ela vem por conta dessa depressão. Uma coisa é a tristeza que você teve uma notícia, ficou triste, mas aquela tristeza permanente de dias, de semanas, de meses, já precisa um alerta e um acompanhamento profissional.
porque alguma coisa ali não está bem. Então, fora essa parte, tem muitas das vezes que a questão da depressão ela se inicia em oscilação de humor, né? Esse indivíduo, muitas das vezes, ele, em alguns rompantes, ele tem uma oscilação repentina de humor. Então, precisa também cuidar dessa parte e verificar ali naquele ambiente laboral, no ambiente social, porque a gente tem familiares, a gente tem amigos que a gente também pode olhar aí e notificar nesse sentido de falar, olha, é um alerta, vamos procurar ajuda, porque é importante sobre isso. Tá? Conversas que falam muito sobre questões de morte, desejo por coisas que remetem a acidentes, saber de troca medicamentosa para o pessoal que está no ambiente de saúde, né, que pode levar à morte de forma lenta e muitas das vezes eficaz, mas sem uma notificação de tipo assim, estou tomando medicamento ou estou tentando suicídio. Às vezes é de forma lenta. A pessoa fala, eu estou sentindo dor, quero tomar aqui esse medicamento para dor, e não é uma dor física, muitas das vezes é a dor emocional. E quem tem depressão, ele não quer matar o corpo, muitas das vezes nesse pensamento da ideação suicida. Ele quer tirar uma dor que ele não consegue externar, ele não consegue expressar. Então, essa depressão, ela vem acarretando vários pensamentos. Ela tira o indivíduo da realidade, ela coloca na sua tela mental uma situação ilusória daquela vivência, de que uma pessoa olhou diferente, porque você falou de forma ríspida comigo, você não era assim, você está me tratando com desprezo. Ela começa a ter uma ideação em sua tela mental distorcida da sua realidade. Então, isso também precisa vir como um alerta de pessoas que estão próximas a nós, que a gente pode ver e perceber aí e ter como um alerta para essa ajuda, porque a ideação suicida ela inicia por conta dessa depressão recorrente de pensamento, de negatividade, de situação social a qual a pessoa se sente excluída. E a gente não pode excluir, a gente precisa acolher, tá? A insônia também, ela traz essa questão da dificuldade para dormir, o sono interrompido, acordar cansado, a pessoa vai dormir 2, 3 horinhas e ela se sente tranquila naquele período, mas quando é o horário dela realmente acordar para levantar, vamos supor, para trabalhar, o corpo está fadigado, está cansado, aquela irritabilidade, aquele mau humor, aquela vontade de tacar fogo no mundo, sabe? Então, a gente também precisa ter esse controle. E esses sinais e sintomas estão no dia a dia nosso. Está aí na sua casa, está com um parente seu, está com um vizinho, está com um amigo, está no ambiente laboral. Então, a gente precisa ter como sinais e sintomas esses alertas importantes nessa vivência social, ok? Vamos desmistificar esse estigma, a compreensão. Quando a gente fala sobre essa questão do estigma, a gente precisa levar em consideração que cada indivíduo é único e por trás de cada situação tem um histórico. E eu preciso saber qual é o histórico. Né? É uma vivência no trabalho, é uma vivência externa, é uma questão que a pessoa está vivenciando na família, é uma dívida que a pessoa não consegue pagar, o que está acontecendo? Então, eu preciso saber ali, nesse apoio, como que eu vou dar esse apoio inicial para essa pessoa e fazer com que ela se sinta segura nesse ambiente para falar, né, dessas dificuldades, porque é o mais difícil a gente conseguir acessar o que de fato essa pessoa está sentindo ou vivenciando. Tá bom? Então, a compreensão dos problemas de saúde mental são comuns e podem acontecer com qualquer pessoa, tá? Independente de hierarquia e credo religioso ou status financeiro, tá? O diálogo aberto, como a gente vem mencionando, né? Falar sobre essa questão, reduzir esse estigma de quem toma remédio controlado é louco, de que quem procura o CAPS ou assistência psicológica, ou enfermeira de saúde mental também é uma pessoa louca, ela precisa ser excluída, tem que tomar cuidado, olhares tortos, conversinhas paralelas, apelidos, tem que ter muito cuidado com isso dentro do ambiente de trabalho, porque o processo trabalhista hoje, ele não vai só
para o profissional, ele também vai para a instituição, porque na hora que o juiz recebe lá uma denúncia, na questão que a gente vem falando aí sobre a NR1, sobre a questão psicossocial, ele não vai olhar que foi o Lucas que fez, ele vai olhar a instituição dele, ele vai cobrar da instituição. E hoje o valor de multa quando tem uma denúncia dessa no Ministério Público do Trabalho e vai para juiz mesmo, o que que acontece? Lógico, tem provas, tem oitivas para descobrir a situação nesse ambiente laboral, mas só para fazer uma síntese, o que que acontece? Muitas das vezes, quando é ali determinado o valor a ser pago de multa por conta dessa questão do assédio, desse adoecimento, por conta da questão de saúde mental, é a instituição que vai levar o nome. E muitas das vezes, a instituição ela não quer arcar com esse prejuízo. E aí, o que, que ela faz? Ela vai lá e desliga o Lucas, que foi o assediador, ou quem colocou a pessoa em situação vexatória. E entre o processo depois, além de processo trabalhista, entre a questão do processo criminal. Então, é muito sério hoje a gente manter pessoas nesse perfil dentro da instituição. É igual fala, a gente contrata pelo currículo, pelo saber da pessoa, pela sua expertise, mas a gente demite pelo comportamental. E a gente sabe que é um perigo print de celular, print de conversa de WhatsApp, essas questões todas, colocando ali apelidos, conversas que diminui o perfil tanto pessoal quanto profissional desse colaborador, então a gente precisa também se ater nesses contatos, tá bom? Precisa aí ter essa questão do diálogo aberto, de chegar, olha, eu confio na minha chefia X, eu vou comentar o que está acontecendo, eu sei que eu vou ser acolhido e eu vou ser direcionado para uma questão de ajuda e eu não vou ser exposta. Então, é ter essa abertura dentro das instituições. Tá? O apoio e solidariedade também é importante, essa questão de enfrentar os desafios, a pessoa ela já auto se coloca nesse estigma de desprezo, de afastamento, de isolamento, então, a instituição ou a liderança que está à frente, ela precisa ter essa compreensão de que ela precisa acolher esse profissional, ela precisa acolher essa pessoa. Se é na sociedade, se é um parente, se é um amigo, você também precisa acolher e dar direcionamento. Porque, querendo ou não, é uma questão solidária. Você está ali, você tem um conhecimento, você tem expertise de onde que você pode direcionar essa pessoa e você está fazendo esse acolhimento e esse apoio. Então, precisa sim direcionar, precisa sim ter esse acolhimento e de forma que não seja exposta a identidade, o perfil desse colaborador, porque isso também é uma forma de você colocar dentro da sua instituição essa seguridade, né, de que ele pode contar que ele é um profissional que é resguardado pela instituição no seu momento de fragilidade, porque ninguém quer ser exposto, né? Ele já está enfrentando os leões internos que ele tem, os monstros que ele tem que desafiar e vencer todos os dias e ainda levar esse estigma, né, dentro da instituição, ou seja, onde for nesse sentido. Quando a gente fala sobre ações para a saúde mental, para cuidar da saúde mental, a gente fala sobre o autoconhecimento. Então, é identificar seus pensamentos, emoções e comportamentos. Se você conhece alguém, você fala assim: olha, a Jo não é assim, ela está sempre rindo, sempre conversando. O que está acontecendo que ela não ri mais, que ela não participa mais dos nossos cafés, que ela não canta mais, que ela não se diverte mais? Então, se você já conhece o seu colaborador, você conhece o perfil dele, por isso que eu volto a frisar novamente: conheça os seus colaboradores. Então, você vai ter esse autoconhecimento, vai ser perceptível essa mudança, né? Alguma coisa está acontecendo, um alerta precisa ser ali colocado diante dessa situação. Então, o autoconhecimento ele é importante nessas mudanças comportamentais. Cuidar de si mesmo. Quando a gente cuida de nós, a gente se conhece, a gente sabe dos nossos gostos, sabe dos nossos horários, sabe da nossa vontades, aquilo que nos traz felicidade, bem prazer. Então, priorizar o nosso sono, alimentação, práticas de atividades físicas, né? Então, tudo isso que a gente faz no dia a dia
para também melhorar a nossa vida, a gente também pode fazer com que leve para outras pessoas, né, ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, para que elas também cuidem de si, ok? Conexão social, cultivar relacionamentos saudáveis e fortalecer laços afetivos. A gente vê muita denúncia, né? Eu, como fui conselheira do CURE em São Paulo, a gente recebe muita denúncia de questões pessoais, né? De pessoalidade. Ah, não, eu era amiga do Lucas vou usar o Lucas como exemplo, tá, gente? Eu era amiga do Lucas e aí a gente teve um dissabor, né? E agora ele virou meu rival dentro da instituição e onde se ele está participando de um café eu não vou, se tem uma festa ele está eu não vou. Então a gente precisa ter um ambiente seguro, um ambiente onde que a gente traga esses laços, né? A gente não tem que ter rivalidade entre enfermeiros com técnicos de enfermagem, de técnico para técnico. Essa questão que a gente tem muitas das vezes desse assédio vertical, horizontal, dentro das instituições, isso daí precisa ser revisto, precisa ser cortado. Por quê? Nós somos agentes de comunicação de saúde. Então, a gente precisa levar isso para a sociedade. Se eu não cultivo ali dentro do meu ambiente essa união, esse bem-estar, essas informações, qual é o resultado final da ponta, que é o nosso paciente, que é o nosso cliente lá? Né? Então, aí o paciente vem para tomar um soro, para receber uma medicação, e aí só tem eu e aquele colega que eu supostamente não estou me dando bem. Como que vai ser a assistência nesse dia? Entende? Então, assim, qual é o ambiente, qual é o fortalecer, né? Qual é o cultivo social que tem dentro desse ambiente laboral? A NR1 vai pegar sobre isso. Então, quando a gente fala sobre essa questão da saúde mental do Janeiro Branco, iniciar esse pontapé inicial de que a gente precisa ter esses cultivos dentro das nossas relações, ok? Buscar ajuda profissional, não hesitar em procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da enfermagem que também seja de saúde mental, roda de conversa dentro das instituições, é super importante, essa palestra, uma reunião, trazer um bate-papo, trazer ouvidoria para ouvir as necessidades de cada setor, de cada profissional, isso é muito importante. Isso não custa dinheiro, não vai encarecer financeiramente a instituição, isso são programas que vocês, como lideranças, podem trazer e executar dentro das instituições de vocês, tá bom? Quando a gente fala sobre recursos e serviços disponíveis, a gente fala sobre essa questão de aplicativos de saúde mental, que hoje tem uma ferramenta muito boa, né, e aberta aí nos apps que a gente tem dentro dos nossos smartphones, né? Então a gente consegue aí baixar aí no Google Play aplicativos que falam sobre a questão de saúde mental, linhas de apoio que disponibiliza telefone online, ou a questão de também poder conversar com algum profissional online de forma gratuita, igual eu mencionei aqui para enfermagem, para quem tem Corém, né? Pode usar o Enfermagem Solidária do COFEM e é totalmente gratuito, tá? Serviços de telemedicina, eu sei que aí no interior é muito forte essa questão da telemedicina, que tem consultas, né, com psicólogo, psiquiatra, profissionais também da enfermagem em saúde mental, que estão dentro dos CAPs, dos hubs também, dos apoios de assistência sociais, das UBSs hoje, então você consegue aí permear de uma forma um pouco mais fluida através da tecnologia hoje. Conclusão e chamada atenção, ação, né? O Janeiro Branco, ele é um convite para ação para cuidarmos da nossa saúde mental e da saúde mental das pessoas ao nosso redor. Então, a gente fica feliz quando a gente escuta instituições, igual aqui no início teve uma instituição que falou que tem um leito em aberto aí de saúde mental, que cuida de saúde mental, né? Isso é muito bom, mas é cuidar também dos profissionais. Quando a gente fala sobre isso, a gente está avisando aqui os profissionais que estão lotados nas instituições, porque é aquele cuidar de quem cuida, né? O profissional ele está cuidando, mas ele está sendo cuidado, ele está sendo ouvido, né? A necessidade dele está sendo atendida, né? A particularidade dele, muitas das vezes, quando é notificada por alguma liderança, essa demanda, ela é
passada à frente para que tenha uma resolução, para que tenha uma devolutiva para esse profissional dentro da sua instituição, ele é respeitado na sua individualidade. Então, tudo isso a gente precisa se ater para que nós possamos olhar de fato para essas necessidades dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso que a gente vem falando de uma forma para conscientizar e para fazer com que esses mecanismos de ações sejam implantados dentro dessas instituições, né? Projeto itinerante, né? É super importante fazer também dentro das instituições de saúde, né? Você ir lá conversar, tirar ali 5 minutos para conversar com o auxiliar técnico, quem está na assistência, o pessoal do pronto-socorro, que muitas das vezes é quem recebe, né, naquela movimentação. Tudo aquilo que vem da rua, primeiro passa pelos profissionais que estão ali no pronto-socorro, eles são ouvidos? Quais são as necessidades dele? Né? Como está essa questão da saúde mental desses profissionais, que está ali, que muitas das vezes dobra plantão, fazem 12 horas, 24 horas, muitas das vezes ficam mais tempo fora de casa do que dentro do seu ambiente familiar. Então, o que eu posso, como instituição, promover para a saúde do meu colaborador, para que ele se sinta acolhido e ele se sinta bem trabalhando naquele lugar? Porque muitas das vezes vocês vão também se deparar com profissionais que preferem trabalhar numa instituição que paga um salário um pouco menor do que um outro, porque ali ele se sente acolhido. E ali ele é ouvido, ali as demandas dele são aceitas. E hoje as pessoas preferem trabalhar num ambiente onde elas se sentem seguras, né? E onde elas se sentem respeitadas, onde a necessidade dela, a individualidade dela é acolhida, do que em um ambiente onde ela é muitas das vezes cobrada excessivamente e não é respeitada na sua individualidade. Né? Ela pode receber até um pouco a mais, ela pode receber até um salário melhor, mas ela não tem esse acolhimento social. Então, a gente precisa fazer com que o gênero branco, apesar de ser aí uma campanha nova, né? 2014 foi ontem praticamente, a gente precisa ver com esses olhos o que a gente precisa fazer como profissionais, como lideranças e como instituição parceira do seu colaborador, porque ele não é só um número de registro no RH, ele não é só mais um nome na sua lista de pagamento, ele é um indivíduo que precisa também ser cuidado e precisa desse apoio, desse suporte. Acho que encerrou, né, Lucas? Foi isso, muito bom. O Josi, pessoal, fique à vontade. A Sônia até comentou aqui exatamente, né? Cuidar de quem cuida para podermos cuidar com excelência. Ô Josi, e qual que é o índice? Eu vou aproveitar, antes de eu fazer a minha, já tem mais um comentário aqui. Estou como psicólogo organizacional em um hospital, utilizo ferramentas nos acolhimentos. Então, inseri a hipnose como terapia integrativa, que auxilia no relaxamento, entendimento dos problemas e auxilia funcionários e proatividade. É muito bacana. Tá com o nome de Psicologia São Paulo. Ô Josi, qual que é o índice de afastamento hoje pelo INSS, por saúde mental, por doença de saúde mental? Você tem essa? Porque eu acredito que seja. A gente não tem esses dados, né? A gente vê, a gente fala sobre saúde mental, mas parece que está tão longe da gente, e não está, né? Na verdade, Lucas, hoje tem uma estimativa, tá? Um dado recente do INSS, né, que é o Instituto de Segurança Nacional de Seguro Social, que aponta que hoje, por afastamento, é um número de 143% de profissionais afastados por questões de saúde mental, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, é um índice muito alto na prevalência, falando de Brasil. Hoje, quando a gente fala sobre essas questões, a prevalência é de quase 30% dessa população, da nossa população brasileira hoje, né, que apresenta algum transtorno de saúde mental no ambiente laboral. Tá? Então, é uma estimativa muito alta, é uma questão que a gente precisa olhar com carinho, as instituições precisam, sim, fazer essa contenção,
né, desse apoio para esses profissionais, para que impeça de que essas doenças se alastrem dentro do ambiente laboral mesmo. E hoje a gente tem aí a maior prevalência de uso de ansiolíticos, psicotrópicos, por conta dessas prevalências de saúde mental, assédio moral dentro dessas instituições. É que a Nara, eu tô procurando ver se a Nara tá por aqui. A Nara que fez o comentário da Associação Hospitalar de Tunápolis, né? Em Santa Catarina, que eles têm uma unidade, o hospital tem uma unidade de saúde mental. Ia perguntar se eles têm alguma colaborar com a gente também, né? A Aline Souza, excelente encontro sobre o tema. Parabéns pela apresentação. Para a liderança e o RH, o tema deixa de ser apenas uma ação de bem-estar e passa a ser gestão de risco, eficiência e resultado. Até grifou aqui. Exatamente, Investir em saúde exatamente, mental é investir em pessoas, né, mais produtivas, líderes mais preparados, né? E as organizações sustentáveis aí a longo prazo. Acho que tudo faz parte, né? Não é só a gente olhar números, né? Para acontecer os números, a gente tem que olhar para dentro. Ô, Josi, tem a estimativa? A gente falou do aqui, do Brasil, INSS, né? Brasil. Tem a estimativa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, global? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nós somos o país que mais utiliza ansiolíticos no mundo. Então, quando a gente fala sobre esses dados, a gente está falando de uma prevalência mundial, isso é muito sério, né? O Brasil é um país muito alegre, muito festivo, é um país onde tem muitas festas, o mundo inteiro vem para conhecer várias regiões do nosso país, mas mesmo assim, a prevalência de ansiedade, a gente viu aí na pandemia, né? Essa questão da ansiedade e da depressão no nosso país, que ela foi aí como uma bomba atômica, né? As pessoas, quando começaram a ficar dentro de casa, começaram a se perceber quem são, quais são as suas necessidades, elas se depararam com essas crises de ansiedade. E a Organização Mundial da Saúde, mediante tudo que aconteceu da pandemia para cá, ela vem, através de dados científicos, mostrando que o nosso país é o país que mais desponta aí nessa questão da ansiedade hoje. Acho que na pandemia a gente assim, né, o pessoal assistencial, que está na área, na parte assistencial, sofreu muito, né? Acho que foi muito impacto, né? Que de repente, porque eu sempre vejo isso. Eu acho que a saúde mental dentro, né, da onde for, ela nunca é no momento exato. Às vezes ela não é no momento exato. Você Uhum, passa por um período, né, de estresse e vem depois a reação, né, daquilo que você passou. É o que a gente acompanha muito. E depois, assim, aonde procurar a ajuda, né? A gente conhece, assim, acho que você pode, acho que a ideia a pergunta é essa mesmo. Porque a gente tem, claro, dentro da instituição, gente, fica à vontade. Eu estou falando, perguntando aqui para vocês perguntarem também, tá? E falarem comigo. Mas onde procurar ajuda? Eu sei que, lógico, a gente tem os líderes dentro de cada instituição, né? Ou de cada empresa, instituição, é, é importante, né? Desde cima até embaixo. Mas muitas vezes a gente não fala, né, com vergonha, com medo dentro da instituição ou dentro, né, do seu local de trabalho. E a gente leva isso para casa, porque é um ciclo, né? Né, a gente não pode falar que separa, né? Porque não tem como. O problema que você tem em casa, muitas vezes você leva para o trabalho e do teu trabalho para casa. Ele volta, né? Ele vai e volta, exatamente. né? Ele vai e volta. Então, essa pessoa, né? Que é a pessoa primeiramente antes do profissional. São os caminhos aí para procurar ajuda? Bom, hoje a gente tem aí uma estimativa muito boa de ajuda. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, a imagem está Ah, travada do vídeo, mas tá. ouvindo sim. Tá ótimo, então. Então, hoje a gente tem aí onde que a população pode procurar ajuda. A gente brinca, né? Falando aí nas redes sociais, essa pessoa aí é paciente do CAPS, né? Mas o CAPS, na verdade, é um serviço de acolhimento psicossocial
para adictos, para pessoas que utilizam drogas, pessoas que estão em problema de saúde mental, enfim. Então, CAPs, os RAPs, as unidades de acolhimento, as UBSs também é importante a gente salientar que pode vir, através de uma UBS, um pedido de encaminhamento para algum CAPS, algum RAPS. O serviço de atenção em regime residencial também, as unidades de acolhimento também são essa estimativa que traz aí para esse acolhimento, tá? Então, hoje tem, através do governo, esse tipo de acolhimento em saúde mental para a população. Voltou? Os... Oi? Ó, o Voltou? Sirley voltou. O Sirley aqui perguntou no chat qual o profissional adequado a tratar da saúde mental dos colaboradores. Psicólogo, o enfermeiro em saúde mental, se a instituição pode ter um psiquiatra ou psiquiatra também, mas dentro da instituição, esses profissionais são os profissionais que podem aí ajudar a instituição a fazer esses programas preventivos e também essa escutativa. Ó, a Eliana perguntou as estratégias que podem ser implementadas no ambiente de trabalho para prevenção dessas saúdes, para ajudar os colaboradores. O que pode ser feito, Eliana, né? Isso, perdão. Eliana, o que pode ser feito? Roda de conversa, campanhas preventivas dentro da instituição, não é só o janeiro branco, é o ano inteiro, porque a questão da saúde mental, ela é silenciosa, né? Ela não é igual uma dor de cabeça que você sente, vai lá e toma um remédio, não é igual você tropeçar, torcer o pé e ir lá no ortopedista e colocar uma tala, não é, ela é silenciosa. Você vai vendo a mudança, muitas das vezes repentina dentro daquele ambiente, ou com aquele profissional. Então, campanha preventivas, palestras, rodas de conversa, trazer um ambiente laboral acolhedor, você fazendo programas social dentro da sua própria instituição. Ah, mas isso vai me custar dinheiro? Não, porque você não pode colocar ali a cada 15 dias, pegar 15 minutos, tirar dois, três profissionais da assistência, trazer ele para uma roda de conversa, para ouvir uma palestra, para ser acolhido, para ser ouvido, para saber como que está a dinâmica dele dentro do ambiente de trabalho, isso é uma prevenção. Você não precisa chegar o problema na sua mesa, você já está prevenindo para que um problema chegue a você. Então, esse tipo de ações que são simples, que pode ser feito dentro da instituição, você consegue fazer de forma bem tranquila. Ó, mais um comentário aqui. Infelizmente, a questão das unidades de saúde mental cresce muito, né? Somos uma cidadezinha muito pequena, mas atendemos toda a região ali, né, do oeste de Santa Catarina. E é crescente o aumento dos casos. A questão da saúde mental, inclusive, questões de uso de drogas, suicídio, alcoolismo, e principalmente em adolescentes, é uma realidade, né? É importante e a comunidade do tratamento depois desse paciente, né? Então, o crescimento não vem só nas áreas ali de trabalho, mas como num todo, né? Na verdade, a sociedade está adoecida, né? Quando a Sim. gente fala sobre isso, a gente fala, nós somos uma sociedade, né? Nós não somos só os profissionais, os gerentes, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal da limpeza, o pessoal, não somos, nós somos sociedade. Nós vamos para uma casa onde que tem uma família, que tem os filhos, e a questão da doença de saúde mental, ela é, muitas das vezes, hereditária. Se alguém na família já tem alguma prevalência de questão de saúde mental, que já faz tratamento, esquizofrenia, ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas, você precisa ficar em alerta, porque é uma questão hereditária também, tá? Então, precisa cuidar. Então, qual é o meu histórico familiar? Eu preciso saber do meu histórico familiar, né? Eu preciso ter esse acolhimento. Eu preciso saber também desse profissional se tem algum apontamento referente a isso, né? Isso não é estigma, isso não é algo que ele vai ficar ali caracterizado que em algum momento esse colaborador vai surtar. Não é isso. A gente precisa começar a tirar esse olhar
de julgamento. A gente precisa começar a acolher essa situação, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. Hoje pode não ser com você, mas amanhã pode ser um filho seu. Hoje pode não ser na sua casa, mas pode ser na casa do seu amigo. Então, a gente precisa começar a ter esse olhar atento. E quando a gente fala, como você bem mencionou agora, essa questão que você leu, Nayara, quando a gente fala sobre adolescentes, o alto índice de ideação suicida e suicídio é de adolescentes hoje. Por quê? Porque os adolescentes, eles vivem nas redes sociais e eles são automaticamente induzidos a praticar ações contra a sua própria vida. E aí esse pai, essa mãe, que é esse profissional de saúde, que está ali dobrando um plantão 24, 12 horas, ele não tem tempo de acompanhar esse filho a todo instante. E aí, muitas das vezes, a gente vê essas prevalências. O que a gente mais vê hoje, eu fiz parte de um hospital de referência de queimados aqui em São Paulo. E o que mais chega são adolescentes com esse tipo de tentativa de ideação suicida a revalia de questões de rede social. Tá? E também questões religiosas. Tem que tomar muito cuidado com esse extremismo religioso, né? Por quê? Porque essas pessoas são induzidas em nome dessas religiões, a fazerem coisas contra a si próprio, contra a sua própria vida. Mutilação, muitas das vezes esse jovem se mutila, eles pegam acetona e jogam no corpo e até um fogo para ver como se queima, para ver aquela brasa colorida que sai da pele. Então, isso precisa ser orientado, isso é questão de saúde mental, isso é questão de saúde pública, né? E isso chega nas nossas unidades de saúde. E aí, como que você vai fazer esse suporte psicológico? Como que você vai fazer esse suporte também, além dessa situação que a pessoa está ali em risco de vida? Precisa também ter esse apoio também psicológico para esse profissional que vai receber essa demanda. Sim. Fora o CAPES, tem algum outro meio digital que a gente pode estar indicando esses colaboradores, essas pessoas? Hoje, para quem é profissional da enfermagem, como eu mencionei durante a palestra, todos que estão registrados no Conselho de Enfermagem pode participar da enfermagem solidária e pode ali receber apoio de profissionais, enfermeiros de saúde mental, para falar igual a gente está conversando aqui, só que você não vai ver o rosto do profissional, porque é sigiloso para ele e é sigiloso para quem está buscando o apoio, tá? Vai ter só um link, um nome da pessoa ali, o número, e a pessoa pode falar o que está acontecendo na instituição. Hoje a gente tem também a questão do CVV, né, que trata da questão da saúde mental. Nós temos também o acolhimento dentro das UBSs, nas unidades de saúde onde vocês estão, nos regionais onde vocês estão, também tem esse acolhimento. O Hub, o CAPS, o RAPS também, e as unidades de acolhimento também que tem aí nas prefeituras de todo o estado, que a gente conhece que faz essa questão de acolhimento em saúde mental também. Não é cobrado, você passa ali pelo psicólogo, passa pela triagem, né? Você conversa com o profissional, você fala dessa demanda, muitas das vezes, esse profissional que está fazendo esse acolhimento, ele vai sim precisar saber de dados pessoais para poder abrir uma ficha, para poder saber, mas não é para vasculhar a vida do profissional, dessa pessoa que está indo buscar, mas é para uma seguridade para quem eles podem ligar caso tenham alguma necessidade, enfim, mas é mesmo para a segurança, e esse suporte é dado aí gratuitamente no estado, nas prefeituras, né, porque hoje já tem aí abertura aí também desses regionais e nos municípios também, tá bom? Bacana. Obrigado, viu, Nayara? Nayara me deu um apoio aqui agora. Júnior, eu vi que o Júnior abriu o microfone e abaixou aqui, ó, abaixou. Então, fique à vontade. Uh, Bom dia, gente. Josilene, isso aí, tudo isso que a população e o mundo está passando, é reflexo ainda da pandemia? Sim, na verdade, isso já vem bem antes da pandemia, né? Vamos ser sinceros. Só que a pandemia, ela exacerbou o que
a gente estava vivenciando ali entre quatro paredes, no oculto, que a gente não queria falar para todo mundo. E pós-pandemia, ainda assim, a gente não teve uma medida de saúde mental para a população Hum, pós-pandêmica. Então, isso vem crescendo ao longo dos anos. Essas unidades de saúde estão se aprimorando de lá para cá. Não teve uma medida emergencial de medidas de políticas públicas em saúde mental pós-pandemia, né? Cada um foi procurar ajuda onde tinha, né? O que que tinha naquele momento, né? Porque era um momento onde que o pessoal podia sair, depois todo mundo tinha que voltar para dentro das suas casas, e aí, muitas pessoas que faziam uso de psicotrópico e de acompanhamento psicológico não teve durante esse recesso que a gente ficou sim. trancafiado, e as pessoas adoecendo cada vez mais, e aí virou esse montante aí que a gente vê no dia a dia laboral de pessoas dependentes de ansiolítico, e hoje o nosso país é o país disparado em uso de ansiolítico hoje no mundo. Então, a gente precisa, Júnior, fazer esse suporte psicológico institucional para que não tenha essa prevalência também na nossa rede de convívio e assim por diante, né? Tem os CAPs, tem os hubs, tem as unidades, ok, mas o que que eu posso fazer no meu entorno? Isso que a gente tem que colocar e chamar para nós, né? O que que eu posso fazer? Hum. Ah, o Júnior está fazendo uma campanha bacana durante o ano inteiro, todo mês tem uma palestra falando sobre a questão de saúde mental, trazendo esse alerta para os profissionais a qual ali ele lidera. Bacana, é uma medida preventiva. Por quê? A pessoa que está lá com aquela ideação suicida, que está pensando besteira, que está com aquela tela mental dela já fadigada por conta de um burnout, por um assédio moral, ela vai falar: não, minha vida é importante, eu estou sendo acolhido, eu estou vendo que o que eu vou fazer não é bom, né, não vai resolver meu problema, Sim. né? Tirar minha vida não vai resolver meu problema, porque é uma dor que a pessoa tem, é interna, e ela precisa ser acolhida e se sentir ouvida para que ela consiga falar o que realmente ela está passando. Então, a gente precisa levantar a bandeira pró-vida, que é fazer esse sistema de acolhimento hoje nas unidades de saúde. Isso daí eu vejo que os hospitais, eles têm que correr atrás disso, porque existe um reflexo muito preocupante, principalmente aqui em São Paulo, que é a falta de mão de obra do pessoal assistencial para trabalhar nas unidades. Hoje nós temos uma escassez de mão de obra enorme, e deve ser por causa disso, porque é um ambiente de estresse. Sim, Então a gente sim. precisa trabalhar fortemente nisso. Sim, Obrigado, e, Juscelino. e de Oi, nada. oi. Hoje, quando a gente fala sobre isso, Júnior, a gente fala sobre a questão dessa nova geração. Nós estamos Não, vivenciando uma geração onde, se ela não se sente feliz naquele ambiente, você pode pagar R$ 10.000 para ela por dia, pode, ela não fica. Por quê? Porque verdade. ela quer ter seguridade emocional, ela quer se sentir livre, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir acolhida. Então, se a gente não começasse a ter na melhoria do ambiente laboral, nós não vamos ter profissionais. E a gente já está vendo uma realidade no Brasil onde tem instituições que a escassez profissional ela está gritante, porque os profissionais Não. não querem por conta de má administração, por conta de uma gestão que muitas das vezes é uma gestão que já tem um perfil assediador, aí a gente já entra numa esfera de questão de Hum, como que é essa administração hospitalar, como que é esse ambiente, como que esse ambiente é administrado. Então, tudo isso precisa ser revisto. Então, quando eu falo de uma roda de conversa, ela precisa começar lá em cima para vir descendo nessa hierarquia, nesse triângulo hierárquico, para que eu tenha um resultado lá na base, que é quem está lá na assistência, na abertura, é, no chão de fábrica, de fato, como a gente fala, que está tratando da população. Que aí a população não sabe o que, que faz, ela chega, ela quer ser atendida em primeiro lugar, ela vai lá e ela bate no auxiliar, no técnico, no enfermeiro que está lá na ponta, dentro do pronto-socorro, e a instituição faz o quê? Cruza os braços, né? Você chama quem? O sindicato? Você chama quem? O conselho regional? Se é o caso da enfermagem? O que que eles estão fazendo? Quais as medidas que eles não, estão fazendo? Políticas, né? E aí, muitas das vezes, eles não têm acolhimento. Muitas das vezes, o profissional que foi assediado ou agredido, ele não tem acolhimento. E aí, esses grupos que deveriam nos representar, ele só te manda dentro da sua instituição uma nota de repúdio. O que que você vai fazer com a nota de repúdio? Amassar e dar para a pessoa que te agrediu?
né? É Qual é a nada, medida, né? né? Então É verdade. a gente precisa aí fazer esse suporte e fazer valer a pena, e quem faz isso somos nós dentro da nossa instituição, É. através dessas medidas. Eu acho que até independe da hierarquia superior. Você tem que fazer no seu mundinho, já trabalhando isso, né? Exatamente. Às vezes contamina o restante. Sim, exatamente, é isso mesmo. Obrigado, obrigado, viu, Júnior. Pessoal da instituição da Sofia Feldman, volta a falar, você falou, né, Josi, da NR1, né, o NR01, e Maia, que existe, se pergunta aqui se existe alguma estratégia palpável, né, porque a gente comenta e fala, mas a estratégia palpável para identificar o melhor risco psicossocial. Hoje, na verdade, quando a gente fala do programa da NR1, ainda não há uma, um portfólio, uma estatística de prevalência dentro das instituições para se ater, para se fazer esse tipo de pesquisa. Por isso que eles estão protelando. Eu acho, Jô, creio que não vai entrar para maio agora de 2026. Eu acho que eles vão protelar porque tem muita instituição ainda, tanto de saúde quanto empresas em forma geral, que não estão preparadas para colocarem a NR1 para funcionar dentro das suas instituições, porque não tem esse perfil. Hoje, a única pesquisa válida é a HSIT, eu creio que alguns de vocês já conheçam, né? Que ela fala sobre essa questão psicossocial, só que ela não é brasileira e a gente está tentando moldar as nossas necessidades. E ainda não tem nenhuma formação nem no Ministério da Saúde referente a isso. Então, eu creio que vai ser protelada, né, ainda essa ação dessa inserção da NR1. Mas o que vocês já podem fazer dentro das instituições de vocês é isso que a gente está fazendo aqui agora. É palestra, é roda de conversa, é você já fazer um checklist dentro da sua instituição, é você pegar ali dentro do seu formulário institucional e já conversando com aquele profissional. Ele não precisa colocar o nome dele, ele não precisa se identificar, mas vai ter ali uma caixa aberta ou alguma parte ali do sistema de vocês online que ele pode falar sobre essa situação sem se identificar, né, sem se expor. Então, essas medidas podem já ser feitas, não precisa ter algo em lei para que isso ocorra. Isso é nós que fazemos, então a gente precisa começar, nós mesmos, dar vida a isso, porque querendo ou não, é seguridade. Para mim, que sou liderança do setor ou da instituição, para os meus liderados e para a população. Porque se amanhã ou depois alguém falar que sofreu algum assédio, alguma coisa, a gente pode falar assim, ó, a gente já tem uma campanha, a gente já faz campanha na instituição para isso, para evitar. Então, tem alguma coisa errada. Então, é você saber se ater também ao que você conhece da instituição e dos seus colaboradores. Isso é super importante, tá? Josi, eu lembro, assim, a gente já está conversando sobre isso, né? Nós já conversamos sobre isso, já, nós, eu digo eu e você, né? E nos nossos, quando a gente se encontra nos eventos, nos congressos, nas Sim, palestras, né? sim, E assim, até dando um spoiler, assim, a nossa ideia, e nós falamos já disso o ano passado, no começo do ano passado, ali em verdade. abril, nós encontramos na FEOSP, encontramos Sim, em alguns lugares. Então, a nossa ideia, até um spoiler aqui, a nossa ideia, a Júlia está junto com a gente comprometida nesse propósito de levar, assim, né? Isso que a gente está fazendo hoje, de levar para as instituições, né? Presencial, né, Josi, também, né? isso. Fazer algo mais ativo. E a Josi está com a gente, então em breve a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Trazer E esse contribuir. itinerante, né, Lucas? Isso, itinerante. Acho que aqui tem bastante instituições, temos 60 pessoas em sala. O itinerante dentro da sua instituição. Você nos convidar através da Azevedo para ir na sua instituição, fazer essa roda de conversa, fazer essa palestra, fazer esse acolhimento para vocês e dar essa devolutiva para a instituição. Então, essa parceria que a Azevedo está trazendo para vocês vai ser de grande valia para que vocês também tenham esse suporte aí nessa questão de saúde mental e podem contar comigo, que será um prazer poder dividir a mesa com vocês nesse sentido. Muito bom. Eu vi o André abrindo, eu tô vendo algumas câmeras abertas, fiquem à vontade. Quem puder, é claro, falar, porque às vezes a câmera está aberta, mas não consegue falar ali. Mas eu vi que o
André, o pessoal da Numbers estava por aqui aberto. Eu tô vendo a irmã Neuza, não tá aparecendo, tá com o microfone fechado e com a câmera fechada. Talvez ela tá só escutando a gente. A irmã Neuza faz parte lá da Federação Santa Catarina. Ah, aqui abriu. Sabia Ah, que você tava. conheço ela também. Oi, tudo bem? Tudo Lembro bem? sim, graças a Deus tudo bem. Eu cheguei um pouquinho tarde, estava em outra reunião, mas o tema é bem pertinente, né? E eu estava aí acompanhando, sim, enquanto estava aí atendendo umas demandas, né, de assinaturas, aí a gente vai acompanhando, ouvindo também, né? Parabéns, muito boas as colocações. E realmente é uma questão que nos preocupa muito, né? A saúde mental, né? Até a Josileide colocava muito bem, né? É algo que é diferente de uma fratura, de uma doença que você vai aí, faz um procedimento, uma cirurgia e resolve, né? E a saúde mental, ela às vezes vem silenciosamente e quando a gente percebe já a situação está bem grave, né? Então a gente precisa estar muito atento, né? Cuidando de nossos familiares e nossos colaboradores. E parabéns então por essa iniciativa, né, Lucas? E vocês, né, sempre trazendo esses temas importantes, atuais, né, e que mexem muito aí conosco e nos trazem luzes também de orientações, de ajuda, né? Muito obrigada e parabéns. Obrigado, obrigado, irmã Neuza. Obrigada, Neuza. Bom, tem mais alguém que queira fazer algum comentário, falar, colaborar com a gente ou fazer alguma pergunta, né? Fiquem à vontade, já aí passamos de mais de uma hora, né, juntos aqui nessa manhã, chegamos a quase 80 pessoas, uma manhã de quarta-feira, eu sei, comecinho do ano. Então fiquem à vontade, acho que foi muito super interessante, né, esse bate-papo. E lembrando que vai ficar gravado também. Quem perdeu, a Hermanesa perdeu, ela pode assistir desde o comecinho. Então acompanhe a gente lá. Sônia, ela fez um comentário que a conscientização é lenta, mas é importante, né? E fez que ela está à frente do CIPA, da instituição, e que o nosso movimento sobre o Janeiro Branco foi exatamente assim, né? Com pausa, escuta ativa e conversa com a psicóloga da instituição. É Muito bom. importante, né? Voltar para Muito isso. bom. Isso aí. Muito bom mesmo. Bom, se mais ninguém tiver pergunta, eu vou pedir para que vocês já vão abrindo a câmera. A gente vai fazer aquela nossa foto final, né? O pessoal, todo mundo sorrindo. Não vai ser. Eu vou deixar todo mundo bonito aqui, sorrindo, arrumando o cabelo. O André tá ali já se ajeitando. Eu vi, ele tá quietinho. O Almeida não falou nada, só porque ele teve comigo agora esses dias. Fizemos uma maratona juntos aí, 3 dias juntos. Então, vamos lá. Aí tá quietinho, só escutando. Bom, eu vou contar até três, lembrando, assim, quem não faz parte ainda. Tá, gostaria de saber se a palestra ficou gravada. Sim, ficou gravada, então eu vou colocar, eu vou deixar. A gente vai deixar lá no YouTube, tá, do Azevedo Capacita. Procura lá, YouTube Azevedo Capacita. Não, eu sempre falo isso, que eu não sou youtuber, né? Mas se inscreva-se no nosso canal, que lá você vai receber as notificação. Assim você ajuda, você acaba recebendo a notificação do que vem. Então, uma vez por semana a gente está por aqui. Então, sempre às quarta-feiras, até no final do dia, ou na quinta-feira, às vezes a gente precisa fazer edições, mas na quinta-feira, de manhã, na quarta ou na quinta, a gente coloca, sobe o vídeo sobre um tema diferente, episódio 118 esse. Então, você tem 118 vídeos para assistir lá com muita coisa bacana, sempre voltado para hospitais, tanto a parte assistencial também como a parte administrativa, quem está ali dentro fazendo tudo rodar. Obrigado, Sheila. Muito obrigado. Bom, eu vou contar um, dois, três. A gente vai fazer aquela foto, eu vou divulgar na rede social. Azevedo Capacita, Instagram, LinkedIn, Facebook e tudo mais aí. Depois vocês participam lá, eu vou divulgar também lá no nosso grupo do WhatsApp, que vocês conseguem chegar através dessas redes sociais. Estou vendo a Alessandra tá com mais gente ali, a Adriana estava acompanhando já faz um tempinho, o pessoal trabalhando atrás dela ali, vindo, voltando, eu fico só de olho aqui. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o André se arrumar, senão ele ficar bravo comigo. Agora vai. Um, dois, três.
Foi, deixa eu conferir. Show. Oi? Pessoal, obrigado, obrigado mais uma vez, Josi, obrigado mais uma vez por estar essa manhã. Alguém me chamou? Sem ser... Eu escutei alguém falar alguma coisinha, mas acho que não. Tá. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente, Josi. Nessa manhã você já teve tantas vezes aqui, né? E sempre o movimento, e sempre o pessoal vem junto com a gente. Então, obrigado pela disponibilidade. A gente tem um trabalho nesse ano pela frente, e eu tenho certeza que as instituições nos acolherão também, mas eu sei que é algo benéfico para todos. Acho que esse é o nosso papel também diante da sociedade, diante das pessoas que estamos juntos aqui. Então, obrigado mais uma vez, Josi. Bom, quero agradecer mais uma vez a Azevedo por essa iniciativa, o Lucas, né, por trazer aí essa movimentação dessas lives aí durante o ano. 2026 está começando, a gente tem muito trabalho aí pela frente, né? Contem comigo, como profissional para estar aí com vocês na instituição de vocês também, de alguma forma, né? Como eu falei, Tem um modo aqui, ó. Veja. meu contato é o arroba Josi Bezerra no Instagram. E qualquer coisa, quem precisar, o Lucas tem meu contato direto no WhatsApp também, pode me adicionar, me chamar, marcar uma reunião, uma palestra, a gente ir na unidade de vocês. Estou super à disposição para contar com vocês aí nesse combate à questão da saúde mental dos profissionais, tá bom? Desde já agradeço e que todos tenham uma ótima manhã. Tá, joia. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima quarta. tchau. Quarta-feira a gente está com o pessoal da Amazon aqui, ó, um amigo nosso aqui, ó, em volta aqui. Estaremos juntos aqui falando sobre tecnologia também. Até mais. Tchau, tchau.